Alessandra, explica o que é a rede Space Farming. Então, a rede Space Farming é uma rede com esse objetivo, né, de estudos de cultivo de plantas no espaço, olhando também para a Terra, né, para tecnologias a serem utilizadas pelos produtores, e que atualmente tem 52 pesquisadores envolvidos de 22 instituições diferentes. Então, nesse caso dessa missão, por exemplo, nós tivemos a participação fundamental da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, USP, com o professor Paulo Rodrigues. Então, ele ajudou na construção da carga paga, junto com a rede, né? Então, tem várias instituições no Brasil inteiro e no exterior. Então, nós temos 4 universidades fora do país que compõem a rede Space Farming, que são brasileiros, professores brasileiros em outras universidades no exterior que também fazem parte da rede. Ô, Lucas, e quais foram os critérios avaliados, né, que vocês conseguiram o primeiro lugar? Eu acho que entre um deles está estar naquela distância, naquele limite que você se propõe a fazer o disparo, mas quais outros critérios? A gente estava competindo na categoria de 3 quilômetros, no caso 10.000 pés, feito completamente pela equipe. Então a gente não tinha nenhuma parte comprada. Existem equipes que compram, por exemplo, motor ou partes externas. E foi uma avaliação, digamos assim, de mais ou menos uns 6 meses, porque a gente entregou alguns relatórios parciais, a gente entregou um relatório final que foi avaliado, a gente fez vídeos e chamadas com o meio que o nosso responsável. A equipe tinha um membro da comunidade de foguete modelismo dos Estados Unidos que estava sendo nosso responsável para avaliar o projeto, revisar quando tivesse algum erro. E aí, presencialmente lá, eles tiveram avaliações físicas, então eles estavam vendo como que era o nosso projeto, como que a gente desenvolveu, quais foram os critérios que a gente usou para escolher alguns materiais. Então, por exemplo, o satélite ele foi feito completamente com partes de alumínio, peças de impressão 3D, e o suporte de acrílico e as amostras que foram fornecidas pelo pessoal da Space Farming. Então, isso também foi levado em conta, que são materiais mais reutilizáveis, digamos assim. Então, tem todo um critério geral para a pontuação final. E esse foguete, ele foi disparado, você, o Alessandra, que falou, não sei, que ele pode ir, pode se sumir no espaço, ou pode voltar. Ele foi com o intuito de voltar? Sim, a gente sempre lança com o intuito de recuperar, né? A gente tem o foguete ele vai sempre com 2 paraquedas nesse caso. O primeiro paraquedas ele abre exatamente quando o foguete detecta que ele chegou na altura máxima, por meio da programação que os membros fazem do sistema de eletrônica, e um outro que ele abre mais perto do solo para reduzir o impacto na queda. Então a gente sempre tenta fazer uma missão que seja recuperável, porque a gente consegue estudar o que aconteceu, ter os experimentos, por exemplo, que nesse caso a gente não queria ejetar eles e ter que recuperar de separado. Então, até foi uma coisa que, depois que a gente recuperou o projeto, a avaliação dizia que se a gente remontasse ele ali, a gente podia lançar ele de novo, né? A recuperação foi perfeita, o foguete estava sem praticamente nenhum dano. Olha que interessante. E vocês têm uma abrangência aí, fazem uma estimativa de onde ele pode ser recuperado para vocês poderem localizar depois. Isso, a gente faz tanto simulações de apogeu, né, que é a altura máxima. Então a gente tem um pessoal da parte estrutural que leva em conta massa, vento, condições climáticas e tudo mais para saber qual que vai ser a altura que o foguete vai chegar. E o pessoal de eletrônica utiliza GPS, né? A gente tinha 2 GPS no foguete que estavam localizando ele a todo momento.